Estamos de volta com o debate eleitoral com os candidatos a prefeito da cidade de Bauru. E neste quarto bloco, os jornalistas participantes do debate, João Jabur, do Jornal da Cidade, e Duda Trevisani, da TV Prevê, farão perguntas aos candidatos. Iniciando, o João Jabur fará perguntas à candidata Chiara Ranieri. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Olhando para o futuro, candidata, como deve fazer uma candidata e mesmo uma possível administradora, como é que a senhora imagina que Bauru deve estar daqui a 10 anos? O que é preciso fazer para que a cidade não fique estrangulada do ponto de vista do trânsito, que já está um pouco, do ponto de vista da sua expansão urbana, também já começando a ficar estrangulada, e também do ponto de vista industrial? Faltam áreas para as indústrias. A senhora poderia citar exemplos concretos sobre o que fazer nesse prazo de 10 anos para que isso se resolva? 2 minutos para a sua resposta, candidata. Bom, vamos começar então pela área do desenvolvimento industrial. Nós temos já uma definição de que o Distrito Industrial 4 deveria ter sido implantado. O que nós vamos fazer assim que assumirmos a prefeitura? O Distrito Industrial 4 vai ser implantado na região do Meridota, onde estão os lotes urbanizados, que até gerou a cassação do prefeito Iso Filho. Lá é a área destinada a Distrito Industrial e nós faremos essa implantação. Os acessos para essa área, nós já estamos em contato, inclusive, com o governo do estado, e tudo aquilo que sempre é solicitado ao governador Geraldo Alckmin para implantação de indústrias, para geração de emprego e renda, ele sempre procurou atender. Então, os acessos à ligação a essa região, nós vamos fazer. O que nós percebemos é que nós já temos a definição das ZICs, das zonas de indústria e comércio, nas margens da rodovia, e essas regiões, elas precisam, na verdade, de serem colocadas aí à disposição das indústrias, principalmente das indústrias, né, sem que haja equívocos. Hoje nós já temos na Câmara Municipal um projeto para transformar uma ZIC num empreendimento, num condomínio residencial, o que nós não podemos permitir, já que nós temos esse estrangulamento. Então nós precisamos entender que dentro desse estrangulamento que nós temos na cidade para as áreas de indústria, nós temos que respeitar. Nós temos a definição e nós não vamos permitir que estas áreas sejam ocupadas para outra finalidade. Nós também temos a questão do trânsito. Nós vamos reestruturar a Endurb e vamos criar uma coordenadoria de engenharia de trânsito para tratar da questão de planejamento do trânsito da cidade. Há várias avenidas a serem implantadas, inclusive que já deveriam ter sido implantadas nesse governo, porque foram promessas de campanha passada e que nós vamos fazer. Uma delas, a Avenida Águas do Sobrado, também Água Comprida, e vamos fazer a duplicação da Nuno de Assis, sentido Almeiridota. 1 minuto para a réplica, jornalista João Jabur. E quanto às áreas de proteção permanente, as APPs e as áreas de proteção ambiental, candidata, que são vastas em Bauru, qual é a sua posição sobre isso? Qual é a sua posição especificamente sobre o Cerrado, que muitos até dizem ser uma mata pobre, passível até de ser derrubada? O que a senhora pensa disso? 1 minuto para a tréplica. O Cerrado, ele tem uma legislação de proteção, que não é uma legislação municipal e que nós devemos respeitar. O que eu percebo é que a cidade de Bauru, que tem essa grande quantidade de cerrado e que por muitos é apontado como um dos pontos que vai travar o desenvolvimento da cidade daqui a um futuro bem próximo, nós entendemos que nós temos que buscar uma compensação, né? Um incentivo, um recurso extra para o município, porque nós estamos cumprindo a nossa parte de preservar esse cerrado. Mas a cidade não pode ser penalizada. É uma cidade que lidera uma região. Então nós vamos travar esse diálogo e nós vamos buscar uma compensação ambiental pela preservação do cerrado, que é tão importante na nossa cidade. Muito obrigado, candidata. A próxima pergunta é do professor Duda Trevisani para o candidato Paulo Sérgio Martins. Paulinho, com todo respeito à doutrina socialista, mas até em cima da pergunta do João Jabur, né? Quer dizer, hoje, a ausência do empresário em qualquer economia de Estado
Não existe isso mais em lugar nenhum do mundo, não tem mais modelo. Nem Cuba já está abrindo para o empresariado e tal. E vocês colocam de maneira radical de que realmente aqui o lucro é amoral, e se o Estado cuidar, o lucro vai ser do Estado e etc. Valeu a pena, porque veja bem, depois de toda essa campanha, você é um menino que argumenta bem, a sua vice argumenta bem, a pesquisa traz vocês aí no máximo com 1 ou 2% da intenção de votos. Valeu a pena? Vocês que falam, estou pregando para o trabalhador. Que trabalhador é esse que não ouve a chamada de vocês? 2 minutos para a resposta, candidato. É o seguinte, Duda, se a gente fosse primar pela pontuação que a gente tem, né, aí nas pesquisas, a gente estaria indo embora para casa, certo? Nosso partido ele é internacionalista, certo? E a nossa luta, sabe, é mundial. A gente vai ter que mudar. E nós vamos chegar ao socialismo com certeza. Isso não vai demorar muito, não. Você vê a Europa todinha como está, certo? Hoje, a China hoje, se você ver, ela não vai ter mais aquele pulso que ela estava, certo? Entendeu? Todo mundo está se segurando, tudo se preservando aí com a questão da economia. Aqui mesmo vai estourar a economia, aqui não vai demorar muito tempo, tá? O pessoal já está vendo aí que o crescimento, o PIB já não foi aquilo que já estava sendo demonstrado, entendeu? Então a gente não tem uma preocupação nenhuma de estar conversando, dialogando sim, que o único modelo que a gente vai mudar, certo, o mundo e o ser humano vai ser o socialismo, não vai demorar muito, certo? As coisas que a gente está vendo aí, a China, a fome que a China está passando lá, por mais que mostre que ela está perfeita ali, tem 2 bilhões passando fome aí, entendeu? E aí? Quer dizer, é o socialismo? É o capitalismo que está matando. O capitalismo está levando as pessoas para a fome, tá? E outra, dentro da economia nossa aqui, não vai ter empresário mesmo, aqui em Bauru não vai ter empresário trabalhando aqui não, com os recursos aqui de Bauru não. A gente vai sim dar uma melhorada no parque nosso aqui, de obras aqui, certo? Melhorar bastante na questão do funcionalismo, tá? Contratar através de concurso público, tá? Preparar bem isso aí para a gente poder estar fazendo esse trabalho aqui dentro de Bauru, certo? Sem empresário aqui levando o lucro nosso para cá. 1 minuto para a réplica, professor. Agora, satisfaz uma curiosidade minha. Por que essa canela com o Nenê Constantino? Que ele não é nem um modelo de padrão empresarial no Brasil. Se fosse ainda Antônio Hermílio de Moraes, que são aí os caras do Bradesco, né, da Itaú, aqueles mineiros podres de rico. Constantino acho que nem sabe que essa empresa de ônibus aí é dele, porque a família é muito grande. Uma curiosidade, por que essa bandeira contra o Nenê Constantino? 1 minuto para a tréplica. Desculpa, Paulinho, sabe que eu gosto tanto de você, mas juro que eu não entendi essa. Justamente é o Constantino que está aqui com a concessão de ônibus, e para a gente mostrar que a gente tem que estatizar essa empresa aqui para melhorar o transporte público, a gente tem que botar o nome das pessoas, certo? É da família Nenê Constantino, é o maior pilantra que tem, certo, no país hoje, tá? E eu falo com tranquilidade, sem problema nenhum. Tem gente brava nesse país, viu? A imprensa, claro que tem, é um deles. A imprensa está aí, a imprensa está mostrando quem que é o Constantino, levando cadeia o tempo todo aí, certo? Agora está aí com o semiaberto aí, tá? É uma família desse jeito, a gente tem que mostrar que é esse pessoal que quer comandar o país, certo? Então a gente tem que botar o dedo na ferida mesmo aí, dá o nome. Obrigado, candidato. A próxima pergunta é do jornalista João Jabur para o candidato Clodoaldo Gazeta. Candidato, o senhor já tangenciou esse assunto no debate aqui de hoje, mas eu volto a ele porque é preciso ficar um pouco mais claro e eu também não me convenço de uma coisa, o senhor vai saber a seguir. O senhor defende a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Segurança Pública é papel constitucional, é obrigação do governo do Estado. A Prefeitura até pode ajudar com iluminação, com asfalto, com limpeza de terrenos baldios que sejam dela, com autuações, enfim. Mas para isso já existem as pastas específicas. Mobilidade urbana é função, é responsabilidade da Indurb e também um pouco da Secretaria de Planejamento. Portanto, já existe uma estrutura
para esse quesito mobilidade urbana. Claro que pode até ser melhorado, ampliado. Agora o senhor propõe uma nova estrutura, uma secretaria que demanda funcionários, demanda uma série de gastos, custos fixos. Eu não consigo ver essa conta fechar, candidato, sendo que nós temos problemas sérios e falta de recursos em saúde, na questão da água, como já foi amplamente dito aqui, em educação, enfim, em quase todos os setores que atendem à demanda pública. Eu gostaria de entender e me convencer disso, porque até agora não me convenci. 2 minutos para a resposta, candidato. Ok. A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana é exatamente isso que eu falei na resposta anterior. O problema ele vai se agravar ao longo do tempo e você tocou muito bem, a questão de segurança pública é constitucionalmente um dever do Estado, mas a Prefeitura também pode ser parceira nisso. E o patrimônio público municipal pode muito bem receber a vigilância dessa Secretaria de Segurança Pública também no nosso patrimônio. Vou dar um exemplo prático disso. O Vitória Regia acabou de ser pintado novamente e depois novamente teve pichações. Você não tem um processo de vigilância na Prefeitura e uma Secretaria de Segurança Pública pode auxiliar no processo de vigilância e de acompanhamento para que o patrimônio público da cidade não seja depredado. As creches não têm segurança, as escolas municipais também não têm. Então, a Secretaria de Segurança Pública pode auxiliar nesse processo. Além dos projetos que nós temos pontuais, né? A questão da Guarda Municipal, que é um processo, não vai acontecer da noite para o dia isso. A criação da Secretaria de Segurança Pública pressupõe um processo, um movimento que a cidade tem que ter na busca de viabilizar soluções para a cidade. E aí você tem, entre eles, a Guarda Municipal, que você tem mais de 200 cidades no estado de São Paulo já implantando a Guarda Municipal, porque isso atrai novos recursos para o município. O governo federal investe em municípios que ajudam no processo de segurança da cidade. Nós perdemos aí 10 milhões de reais para a questão do vídeo monitoramento, que poderia ter entrado na cidade com esse contexto da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança Pública. A ideia de ter os portais, né, de monitoramento da cidade, o vídeo monitoramento também do município, que é uma reivindicação antiga da área central da cidade, de pontos estratégicos do trânsito, e que a Secretaria pode muito bem fazer essa ponte, de interligar as polícias na questão da segurança mais intensiva e ostensiva, e também no planejamento da segurança da cidade. Não é um elefante branco dentro da estrutura, até porque nós pensamos no organograma para a cidade de Bauru, você pode perceber no nosso plano de governo, e que tem um enxugamento de alguns quadros. Dentre eles, a definição da Indurb como limpeza pública e da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana para a questão de trânsito e segurança. 1 minuto para a réplica, jornalista. Há um projeto de lei em andamento na Câmara Municipal que autoriza a Prefeitura a implantar a atividade delegada, pela qual o Poder Público Municipal contrata policiais militares para fazer a segurança da cidade. É polêmico e o senhor acabou de defender a Guarda Municipal. O senhor seria contra essa contratação? Não. Ela pode ser um processo até a montagem da Guarda Municipal. Não vejo nenhum problema nisso. Eu só não acho que é correto você contratar policiais da cidade que já desempenham um serviço para fazer o mesmo serviço para a Prefeitura. Não acho correto isso. Contanto que a gente, então, possa fazer um planejamento. Com a estruturação da Secretaria de Segurança Pública, você, então, tem um processo em movimento na cidade. Em um determinado momento se cria a Guarda Municipal, mas até lá a atividade delegada pode ser muito bem implementada na cidade. Sou favorável ao projeto que está tramitando na Câmara Municipal, desde que os policiais não sejam desviados por uma função que ele já executa na prática. E a Secretaria de Mobilidade Urbana? Precisamos começar a discutir assuntos importantes. O VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos para a cidade de Bauru, precisamos definir um modelo até 2015. As ciclovias nos fundos de vale, que está contidas no plano diretor da cidade, e principalmente um modelo de transporte público que nós queremos a partir de 2013 e 2014. Vence as concessões, nós temos que pensar no modelo de transporte público para beneficiar o trabalhador, inclusive com melhoria do sistema, a redução das passagens, garantia de direitos. Precisamos discutir isso e a Secretaria vai nessa linha. Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta e encerrando o 4º bloco deste debate eleitoral do professor Duda Trevisani para o candidato Rodrigo Agostinho. Rodrigo, a crítica maior na sua administração é água e esgoto. Nos outros setores até a gente vê muito pouca crítica à sua administração. Mas responde isso daí, 50 milhões no caixa. Por que não começou o tratamento de esgoto? O que impediu isso? Bem, professor. 2 minutos para a resposta, candidato. Bem, professor Duda, no meu governo nós fizemos 21 quilômetros de interceptores, que são os canos para levar o esgoto até a futura estação. Foi o maior investimento de saneamento da história da cidade de Bauru até hoje. Só para você ter uma ideia, nós investimos 19 milhões de reais para poder canalizar esses 21 quilômetros de córregos, de esgoto ao longo desses córregos.
Além disso, nós fizemos mais 6 quilômetros de interceptores ao longo da Nações Norte, para que a avenida pudesse sair. Nós fizemos 2 estações de tratamento de esgoto, inauguramos as 2, uma na região de Tibiriçá e outra na região do Gasparini, que já está tratando o esgoto equivalente a uma cidade de 50 mil habitantes. Então nós já começamos a tratar o esgoto da cidade. Agora eu não posso contratar uma obra que custa 117 milhões de reais, que é a obra da estação de tratamento de esgoto, tendo 50 milhões de reais em caixa. Já disse isso. Para uma obra desse tipo, nós temos que fazer a reserva da verba, fazer a licitação e empenhar a totalidade dos recursos. Então nós estamos aguardando a liberação dos recursos pelo Ministério das Cidades, nosso projeto já está aprovado e logo, logo deve sair. Em relação à água, o governo passado perfurou um único poço, que é o Poço Primavera, um poço grande, de 254 metros cúbicos de água por hora, e nosso governo nós vamos chegar em 6 poços novos. E o que acontece é que a cidade está crescendo num ritmo muito maior do que o DAI esperava e por isso não conseguiu acompanhar esse crescimento. Nós estamos transferindo dinheiro da prefeitura para que o DAI possa fazer a perfuração desses poços. Alguns estão sendo perfurados em parceria com a iniciativa privada, como o poço agora das Nações Unidas, que foi recém-perfurado, o poço do Otávio Razi, também recém-perfurado, em parceria com a iniciativa privada. Nós vamos continuar investindo pesado para que a gente possa resolver tanto o problema da falta de água de alguns bairros, quanto o problema do tratamento de esgoto da nossa cidade. 1 minuto para a réplica, professor. Com essa pesquisa aí, você não fica preocupado que os militantes agora tiram o pé do acelerador e na reta final que possa vir uma virada? Porque eu já ouvi vereador falar assim, ele já estava ajudando pouco os seus vereadores. Agora, depois dessa pesquisa, que ele não vai ajudar mais ninguém. 1 minuto para a tréplica. Não é verdade, professor. Nós estamos todo dia na rua, percorrendo cada um dos bairros da cidade, casa a casa, comércio. A questão é que eu tenho 200 candidatos a vereador, então não dá para dar ajuda em dinheiro para candidato a vereador. O que nós estamos fazendo é uma ajuda em material. Só para você ter uma ideia, os candidatos a vereador da minha coligação estão recebendo uma ajuda em material que eu nunca tive em nenhuma das 3 eleições de vereador que eu disputei na cidade. Nós estamos distribuindo, dando para eles papel, banners, todo um material para que eles possam fazer as campanhas deles. Acontece que muitos candidatos querem dinheiro e isso nós não estamos distribuindo dinheiro. Não existe isso, mas nós estamos sim ajudando nossos candidatos a vereador, que são os nossos militantes. E nós vamos continuar fazendo muita campanha no dia a dia. Nós não estamos aí achando que já ganhou. Nós vamos sim trabalhar muito para continuar a campanha durante toda essa semana. Muito obrigado, candidato. E está encerrado o 4º bloco deste debate eleitoral com a participação dos candidatos à Prefeitura de Bauru. No próximo bloco, nós teremos aí novamente os candidatos fazendo perguntas entre si. E de acordo com o nosso regulamento, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta a um candidato à sua livre escolha. Portanto, cada candidato poderá escolher o candidato que quiser, inclusive repetindo o candidato. E pela ordem do sorteio, vai abrir o 5º bloco o candidato Paulo Martins, na sequência Rodrigo Agostinho, na sequência Chiara Ranieri e encerrando Clodoaldo Gazeta. Nós lembramos que este debate será reapresentado neste domingo, amanhã, a partir das 9 horas da noite. E convidamos o telespectador a estar conosco na grande cobertura jornalística do dia 7 de outubro. Desde as primeiras horas da manhã, estaremos acompanhando a abertura das sessões e a votação dos candidatos de Bauru e das cidades da região. E a partir das 5 horas da tarde, teremos o prazer de realizar uma grande cobertura jornalística. Eu e o professor Duda estaremos aqui recepcionando, inclusive, os candidatos que forem, à medida do anúncio do Tribunal Regional Eleitoral, forem referendados como os eleitos. Nós estaremos divulgando, recepcionando, entrevistando e informando a composição da chapa dos vereadores que integrarão a nova Câmara Legislativa de cada município do Centro-Oeste paulista. Estaremos informando também aqueles que estiverem ganhando as eleições nas principais cidades de São Paulo e deste país. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos para o 5º bloco com os candidatos fazendo perguntas entre si, escolhendo a quem perguntar. TV Prevê,
Debates Eleitorais, Eleições 2012. Com a apresentação ao vivo deste debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Bauru. Neste quinto e penúltimo bloco do debate, os candidatos farão perguntas entre si e escolherão os candidatos que estarão respondendo à pergunta de cada um deles, podendo inclusive repetir o candidato a ser perguntado, a sua livre escolha. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E de acordo com a ordem dos sorteios realizado anteriormente, o primeiro a fazer pergunta é o candidato Paulo Sérgio Martins. Candidato, quem deverá responder a sua pergunta? Chiara. 1 minuto para a pergunta. Chiara, em cima da questão do DAE mesmo, certo? O PSDB é privatizante, a gente sabe, já fez a discussão todinha aqui, privatizou as principais empresas do país aí, certo? E você tem um vereador lá do PSDB, lá na Câmara, certo? Que está toda hora falando que vai privatizar, que privatiza e acabou, o DAE, certo? Eu queria ver com você, cara, se isso vai acontecer mesmo. E essa água que você está prometendo aí, né, na torneira de todos toda a população de Bauru aí, certo? Não vai faltar mais água, se é da torneira da Sabesp ou uma privada. 2 minutos para a resposta, candidata. Eu até agradeço a pergunta do Paulinho, porque as pessoas têm dúvidas mesmo, né? É importante que se fale que o vereador que diz que é a favor do tratamento de esgoto ser feito pela Sabesp é o vereador Marcelo Borges. Ele é um vereador e quando diz isso, diz na condição de vereador na Câmara Municipal. Ele é, sim, um vereador do PSDB que está coligado conosco, mas ele não fala em nome do partido, nem em nome da coligação. E essa discussão, ela foi feita dentro da nossa coligação de uma maneira muito tranquila. Em nenhum momento foi apontado qualquer sinalização de que o DAE devesse não ser mais o DAE. Quer dizer, tudo que nós apontamos até agora foi de que o DAE deva ser reestruturado, que os servidores devem ser valorizados, que nós temos que resolver o problema da falta d'água, sim, e nós vamos fazer isso porque é possível. O DAE tem pessoas altamente capacitadas para fazer isso. Nós temos um déficit de investimentos no DAE, por isso é que faltou a água. A justificativa de que a cidade cresceu, por isso está faltando água, é balela. Na verdade, a cidade cresceu como as cidades do porte de Bauru cresceram, e as cidades da região, Botucatu, Lençóis, Agudos, todas as cidades cresceram 10% e não falta água. Então, aqui nós vamos fazer um planejamento, vamos colocar gente competente, vamos valorizar o servidor, vamos investir e vamos recuperar. O DAE vai voltar a ser o DAE de sempre. Sempre prestou um excelente serviço e não existe história de Sabesp na nossa coligação, de forma alguma. É o DAE de sempre na cidade de Bauru. 1 minuto para a réplica, candidato. Então, vou insistir, porque o PSDB foi que criou todos os pedágios da vida aí, privatizou as estradas aí. E Covas, antes dele assumir o governo, ele simplesmente mandou uma carta para todos os banespianos, certo? Falando que não ia privatizar o Banespa. E os banespianos, infelizmente, naquela época, acreditaram no Covas. E logo em seguida, o Covas assumindo, privatizou o Banespa e você vê, hoje a situação está hoje praticamente, tem 2.000 banespianos, o resto foi tudo demitido. 1 minuto para a tréplica, candidata. Eu não sou PSDB, eu sou democrata, mas eu tenho aqui que fazer uma defesa a respeito de privatizações, terceirizações, porque essa não é uma exclusividade do PSDB. Nós temos o PT, por exemplo, terceirizando, privatizando os aeroportos. Então, não dá para nós falarmos que isso é algo que o PSDB faz.
Na verdade, os partidos, de um modo geral, têm feito no país, né? E aqui na cidade de Bauru, isso não vai acontecer com o Departamento de Água e Esgoto, porque a prefeita vai ser eu. E eu não vou fazer isso. Muito obrigado, candidata. A próxima pergunta é do candidato Rodrigo Agostinho. Candidato, a quem o senhor dirigirá as suas perguntas? Vou fazer pergunta ao Clodoaldo Gazeta. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Clodoaldo Gazeta, nosso governo fez grandes investimentos na área de iluminação pública. Existem mudanças na questão da iluminação pública que vão afetar todos os municípios. Gostaria de saber qual que é a sua proposta para o setor de iluminação pública da cidade. 2 minutos para a resposta, candidato. Bom, essa mudança nós temos que discuti-la também, porque a colocação de que os municípios têm que assumir a questão de iluminação pública e também a manutenção ainda é questionável. Precisamos avaliar isso com calma, verificar qual é a situação hoje do país, para que a gente possa negociar, se for realmente essa legislação que vai vigorar nos municípios, para que a gente possa, de fato, nos preparar, né? Eu acho que a iluminação pública é importante para a cidade de Bauru. Você fez uma boa parte e a gente tem que saber reconhecer isso. Deu sequência no que os prefeitos anteriores a você fizeram pela cidade de Bauru e os próximos prefeitos vão ter que expandir também essa iluminação. O que não dá para a gente fazer é um processo de iluminação da cidade meia boca, né? Ou mais ou menos como foi feito ali na Nações Norte, que era uma responsabilidade do seu governo para a iluminação daquele processo e não foi feito de acordo. E a gente vê por toda a cidade, né, esse mesmo problema. O que nós temos que fazer então em Bauru é um planejamento. Eu não sei qual é o planejamento que você tem, eu só vejo os números que você apresenta pela televisão, mas eu acredito que a gente vai ter que cumprir pelo menos aquilo que você já deixou como o processo de iluminação da cidade, assim como você herdou do governo Tugangerame. Agora, o processo judicial, nós vamos ter que, essa nova legislação, ou se adequar, se ela realmente for vigorar nos municípios, porque daí a responsabilidade passa para os municípios começarem a dar manutenção e também a expansão da iluminação na cidade, ou questionar judicialmente. Ainda é uma dúvida que eu quero ainda avaliar com muita calma para saber qual é a responsabilidade de fato dos municípios em relação a isso. 1 minuto para a réplica, candidato. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, editou uma resolução no sentido que os municípios devem assumir as obrigações de manutenção e novos investimentos na área de iluminação. Meu questionamento é se você pensa na prefeitura ter uma estrutura própria para fazer esses serviços ou na possibilidade da contratação de uma empresa para a execução desses serviços. A gente está bastante preocupado porque isso vai ensejar uma maior despesa e a iluminação pública hoje de Bauru, ela é muito bem organizada. Nós instalamos 13.500 novos pontos, trocamos 13.500 pontos e instalamos 3.500 novos braços de luz na cidade. Então é um grande desafio para quem quer que seja aí o novo prefeito. 1 minuto para a tréplica, candidato. Resolução não é lei, portanto é questionável. Eu, como prefeito, vou avaliar com muita calma isso e, como você bem disse, a situação da prefeitura não é uma situação adequada, ou pelo menos eu acredito que você não vai deixar a prefeitura em ordem assim como você recebeu do prefeito Tugangerame, e aí nós vamos ter dificuldade, inclusive, nessa questão de iluminação. Por isso que eu vou questionar esse processo da resolução da ANEEL. Eu acho que nós temos que avaliar com calma, porque se for impactar em áreas importantes da cidade, nós vamos ter que discutir isso judicialmente. Se não for, é claro que a prefeitura pode, e não tenho nenhum problema quanto a isso, terceirizar a ação, né, de iluminação da cidade ou criar uma equipe junto a algum setor da prefeitura que possa desempenhar o papel no município. Como eu digo sempre, basta ter planejamento. Com planejamento a gente consegue resolver a questão financeira com a questão da iluminação da cidade. Muito obrigado, candidato. A próxima candidata a fazer perguntas é a candidata Chiara Ranieri. A senhora perguntará a quem, candidata? Eu vou perguntar ao candidato Rodrigo Agostinho. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Rodrigo, nós tivemos aí uma divulgação grande essa semana também, no sentido de que 1 a cada 5 jovens estão fora da escola e não têm emprego. Como resolver essa situação numa cidade, né, que cresce e que é dito a todo momento que não há falta de empregos? Esse dado ele é muito importante e precisa ser colocada uma solução para essa
situação dos jovens na cidade de Bauru. São jovens de 18 a 25 anos. 1 a cada 5 deles estão fora da escola e fora do emprego. Como resolver? 2 minutos para a resposta, candidato. Esses jovens acima de 18 anos deveriam estar frequentando uma escola estadual e não uma municipal. Hoje nós temos um trabalho sério no sentido de buscar, é feita uma busca ativa em relação às crianças. Crianças que não frequentam a escola são encaminhados ao Conselho Tutelar, que leva até o promotor da infância e da juventude. Então nós não temos esse problema com as escolas municipais, temos sim com as escolas estaduais, principalmente com o ensino médio, onde nós temos a maior taxa de evasão. O maior problema que nós temos em relação à questão do emprego ao jovem é que o que está sendo exigido do jovem para a questão do emprego é preparo, currículo. E o jovem, infelizmente, ele está aí numa primeira experiência de trabalho e não consegue aquelas exigências que o mercado de trabalho está oferecendo. A Prefeitura tem oferecido um número grande de cursos de formação. Conseguimos, com o apoio do Governo do Estado, trazer a FATEC para Bauru, que é curso técnico. Estamos aí trazendo o Instituto Federal de Educação, que vai ter cursos técnicos de ensino superior para poder preparar melhor o nosso jovem. E estamos trabalhando muito com o Sistema S, além de ter trazido agora o programa Pro Jovem Trabalhador, que vai preparar o jovem para o mercado de trabalho. Então a gente está fazendo a nossa parte, mas é um grande desafio, porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. 1 minuto para a réplica, candidata. Na verdade, eu gostaria de salientar aqui que quem trouxe ETEC, FATEC, foi o deputado Pedro Tobias. E nós vamos continuar a ampliação e as parcerias com o governo do estado com relação ao ensino médio. Nós vamos implantar cursos profissionalizantes junto com o Instituto Paula Souza, vamos ampliar e dar condições, porque nós sabemos realmente que o primeiro emprego é uma das situações mais difíceis na vida de um jovem. Nós vamos continuar as parcerias também com o Sistema S, SENAC e SENAI e mais. A Prefeitura vai contratar essa mão de obra desses jovens como estagiários, inclusive para suas atividades e nas soluções dos mais diversos problemas. Em todas as áreas nós vamos usar a mão de obra dos alunos como estagiários, dando a eles currículo para conseguirem o primeiro emprego também. 1 minuto para a tréplica. Bem, nós estamos trazendo um número grande de empresas para Bauru que contratam jovens independente de currículo. É o caso de empresas de cobrança, é o caso dos hipermercados que contratam jovens independente da questão de currículo. Foram 4 hipermercados instalados na cidade. Estamos aí com um novo shopping. O novo shopping é uma oportunidade de emprego para muita gente. Eu mesmo cheguei a trabalhar no shopping vendendo produtos. Então o jovem vai ter sim muita oportunidade nova surgindo na cidade, aí com um novo shopping, com uma série de outras empresas que estão surgindo. A economia da cidade está num grande dinamismo, nós estamos trabalhando para trazer grandes investimentos para a cidade e com isso o jovem passou a ter novas oportunidades de trabalho aqui em Bauru. Muito obrigado, candidato. E encerrando este 5º bloco, o candidato Clodoaldo Gazeta escolherá para quem perguntar. Para quem o senhor vai perguntar, Clodoaldo? Por uma questão de justiça, até para que todos possam responder, eu vou perguntar por Paulinho, aí divide o tempo igualitariamente. E vamos falar de asfalto, Paulinho, que eu acho que talvez seja a grande obra desse momento na cidade de Bauru, que todo mundo parece que reconhece isso como a salvação da cidade para os próximos anos. E saber qual, eu queria ver de você, porque hoje a gente não tem um critério para fazer o asfalto na cidade. Então eu só posso imaginar que o critério possa ser, de repente, com as empresas que ganharam a licitação, olha, vai lá, faz o asfalto nas ruas onde já tem terraplanagem para facilitar o processo de asfaltamento da cidade. Onde não tem, deixa para depois. O governo de já, daqui a pouco eu vou fazer, já eu vou fazer. E aí setores da cidade que precisariam do asfalto, não como investimento na melhoria dos imóveis que estão ali instalados, mas que era por uma questão de saúde pública, o asfalto não chegou. Um exemplo, o bairro Tangarás. Eu queria saber a sua posição com relação ao asfalto, se ele é uma obra interessante, hein? Não está sendo apenas uma obra eleitoreira do que com finalidade social, que era grande forma de poder promover o desenvolvimento da cidade. 2 minutos para a resposta, candidato. Gazeta, você vê, a gente observa o asfaltamento em Bauru aqui, que ele foi utilizado mesmo para uma forma eleitoreira mesmo, certo? Pelo esse governo que está aí, tá? Tanto que meu bairro está há 30 anos, eu estou 30 anos morando naquele bairro, e picotaram o meu bairro lá com o asfalto, certo? E deixaram várias áreas sem
sem o asfalto ainda, certo? Mostrando o pessoal, olha, está chegando o asfalto, tal, está chegando o asfalto. Eu acho uma vergonha, Mauro, você está à frente de um governo, prometeu na sua campanha tal que ia fazer o asfalto e de repente está fazendo uma coisa assim vergonhosa. Para a gente é eleitoreiro mesmo. A gente tem uma proposta, já que o asfalto está na mão da empresa terceirizada, vamos criar umas fabriquinhas nossas na região mais assim, problemática, que é o Tangarás, ali aqui no Jardim de Nicéia, ali mesmo próximo do Tangarás, ali o Ferradura Mirim. Vamos começar a fazer nossas fabriquinhas, botar funcionários ali trabalhando e vamos construir o calçamento, nem asfalto não é, certo? Aquela pedra sextavada, certo? Colocar um novo calçamento, mudar mais barato. Tá? Tem condições de fazer isso aí, certo? Pelo próprio funcionalismo aqui da cidade, tá? E não, já que o asfalto é tão caro, e isso é utilizado muito nas cidades da praiana, certo? É utilizado esse tipo de calçamento. Eu acho que é uma forma da gente estar cobrindo tudo com um valor muito menor e feito por nós aqui, os servidores municipais aqui, tá? 1 minuto para a réplica, candidato. Bom, o asfalto é uma coisa importante para a cidade de Bauru, todos nós reconhecemos isso. Não faltam só 1.070 quadras para serem feitas, não. Nós temos mais 2.500 para serem asfaltadas na cidade. O problema é a prioridade desse asfalto. Quem escolhe? Outro dia eu vi um comentário de um vereador da cidade com um eleitor dele. E o eleitor falava assim para o vereador: vereador, minha rua está incluída aí no lote de asfalto? Ele falou assim: a sua eu não sei, mas serão 30 ruas naquele bairro. Aí eu fiquei pensando, poxa, quem escolhe esse asfalto na cidade? É o vereador? Para criar uma ação clientelista com as pessoas que moram ali? Ou é o prefeito, que é obrigação do prefeito, porque não é obrigação do vereador escolher ruas de asfalto? E aí, como não tem critério, quem mais precisa não recebe. O Tangarás é um exemplo disso. O solo lá tem contaminação de metais pesados. Seria o primeiro bairro na cidade de Bauru a receber o asfalto, porque lá não é uma questão de obra, é uma questão de saúde pública. E saúde pública é direito das pessoas, é obrigação da prefeitura. E lá não foi feito. E aí a gente acha que a cidade melhorou. Olha bem que a cidade não melhorou tanto assim. 1 minuto para a tréplica, candidato. Caso do que a gente observa é o seguinte, que o prefeito acho que não está andando por esses bairros que a gente colocou aí, certo? Sandivígio, né? O Nicéia, o Ferradura, o Tangará, certo? Porque a gente está falando do asfalto que é uma necessidade, mas nem o esgoto, está correndo céu aberto o esgoto ali, certo? Não foi feito. O encaramento, a tubulação está lá há 2 anos encostada no Nicéia e ninguém mexeu em nada. As terras ali do Nicéia precisam ser urgente, regularizada. Tá? Tem morador ali que não tem condições mais se ele melhora um pouco a casa dele, tá? De repente ele vai ter que sair dali, certo? De repente, aqueles grandes condomínios que tem ali, vamos tirá-los dali, certo? Então eu acho que o asfalto sim é importantíssimo, mas o esgoto que está ali, céu aberto, também é uma coisa de prioridade para a saúde pública. Muito obrigado, candidato. Está encerrado o 5º bloco deste debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Bauru. No 6º bloco, neste encerramento de debate, cada candidato terá 3 minutos para fazer um pronunciamento a seu critério. E pela ordem do sorteio, abrirá o 6º bloco o candidato Clodoaldo Gazeta. Na sequência, Rodrigo Agostinho, que terá na sequência Chiara Ranieri, e encerrando o debate, o 6º bloco, o candidato Paulo Sérgio Martins. Este debate será reapresentado para o telespectador da TV Prevê e toda a sua rede, neste domingo, às 9 horas da noite. E o internauta poderá acessar o site da TV Prevê e acompanhar todos os detalhes deste debate eleitoral durante o transcorrer da semana. E no dia 7, dia das eleições, a partir das 5 horas da tarde, estaremos aqui para mostrar os resultados, a marcha das apurações, à medida que eles forem saindo pelo Tribunal Regional Eleitoral. Inclusive, com a composição das câmaras municipais e vereadores da nossa região. Nós vamos para o intervalo e voltaremos para o 6º e último bloco que encerra este debate. Ela resultou numa sentença Eleições 2012 pela TV Prevê. Agora, no meio deste ano, logo após já haver sido fechado o acordo coletivo da nossa categoria. E ele alterou o acordo coletivo da nossa categoria, vindo a prejudicar o trabalhador tanto na jornada de